Bom dia a todos e a todos. Cumprimento a todos os presentes e agradeço a oportunidade de estar aqui hoje nesse debate que é tão importante e que, de fato, tardou. Que bom que, enfim, estamos tendo essa oportunidade nesse momento. Eu queria começar minha fala trazendo só algumas premissas do que a gente vem defender aqui hoje, e a primeira delas, a mais importante, é que, nós acreditamos que todo policial, assim como toda categoria profissional, deve ter o direito de participar da vida política e eleitoral do país. Não há nenhum tipo de questionamento em relação a isso. Mas as polícias, assim como o Ministério Público e juízes, são profissionais que detêm e exercem o monopólio da força no Estado democrático. Os policiais são os profissionais que pegam em armas em nome da sociedade. E isso é uma atribuição muito específica e muito sensível em uma democracia. E por isso eles precisam ter direitos específicos e deveres específicos, como tem em diversas áreas, sob diversas óticas na Constituição e em outras legislações. Os limites e os contornos da atuação policial, elas precisam ser muito precisos. Nós acreditamos muito na polícia profissional, na necessidade de profissionalização, de aprofundar a profissionalização das polícias no Brasil. E por isso que nós acreditamos na necessidade de proteger as instituições e os próprios policiais do uso político, do sequestro político das instituições policiais e da manipulação política, que pode e ocorre dentro dessas instituições. E ainda que a gente defenda uma hierarquia que não tolere, não tolere abusos, nós sabemos que sem a hierarquia, sem a disciplina, é muito difícil que existam polícias eficientes, seja a polícia militar, seja a polícia civil. E quando a política entra sem nenhum tipo de regulação, sem controle nos quartéis e nas delegacias, a hierarquia e a disciplina vão por água abaixo. Todos que estão aqui hoje sabem disso. E a hierarquia e a disciplina são fundamentais para a atuação policial. Nós acreditamos também que é importante, que é necessário que a polícia esteja representada na vida política. É preciso ter representantes da polícia na política. Mas também é muito importante que a discussão sobre a segurança pública e sobre as organizações policiais não seja feita somente sobre polícias e somente por policiais. E o que temos visto, inclusive dentro do Congresso Nacional, é um fechamento do debate na área de segurança pública. E eu acho que essa audiência pública hoje ilustra isso. Não é exatamente tranquila a decisão de estar aqui hoje participando dessa audiência pública. Eu fico imaginando, enfim, como seria, por exemplo, estar participando de um debate como esse na Comissão de Segurança Pública da Câmara, diante do cenário que nós temos visto naquela comissão, em que qualquer voz que traga pontos dissonantes é com bastante veemência e até violência. Então, acreditamos que nós acreditamos que... desculpa, eu estou travada. Alô? Não, voltou. É como se, por não ser policiais, nós não tivéssemos o direito de participar desse debate. Isso é ruim. É muito ruim, inclusive para a democracia. É como dizer que só professores podem discutir sobre educação. E nós acreditamos e sempre atuamos a partir da premissa da construção conjunta, juntando o saber policial com o saber civil, com o saber de quem está estudando a segurança pública e construindo conhecimento para apoiar a segurança pública. Temos trabalhado a partir dessa premissa no Sou da Paz há muitos anos, e muitos dos senhores são interlocutores nossos ao longo desse período,
e tudo que construímos é a partir disso, é a partir dessa construção conjunta. Enfim, o que vemos nos últimos anos são muitos casos, não poucos casos, e é isso que é preciso lembrar nesse debate aqui, de uso político das instituições policiais, de policiais que usam a sua atuação à frente da sua função para se promover politicamente. Usam o capital simbólico de ser policial para se projetar politicamente de uma forma muito nociva para a instituição. Temos inúmeros exemplos disso. E quando o policial que está lá na ponta da linha, no dia a dia, o praça que está fazendo o policiamento, o investigador que está ali na delegacia, muitas vezes ele não é visto. Ele é esquecido e é desses policiais que a gente precisa falar, porque acreditamos na importância desse policial, no trabalho desse policial. E é por isso que a questão da desincompatibilização que está sendo discutida aqui hoje, ela é prevista para um conjunto grande de profissionais de diversas carreiras que desejam concorrer a cargos eletivos, e a gente precisa olhar a fundo qual é a realidade hoje em relação aos policiais. Na atual legislação, para delegados de polícia são exigidos de 4 a 6 meses de afastamento, dependendo do cargo eletivo. Para policiais civis, não delegados, são 3 meses, independente do cargo. E no caso da Polícia Militar, que é objeto de uma jurisprudência do TSE, esse afastamento ele se dá a partir do, num calendário que conta a partir do pedido de registro da candidatura na Justiça Eleitoral, o que ocorre, em geral, em torno de 45 a 50 dias antes do dia da eleição. É disso que a gente está falando. Além disso, essa legislação permite que militares com mais de 10 anos de serviço retornem às corporações em caso de derrota eleitoral, o que cria o que nós chamamos de porta giratória. Ou seja, o policial entra em campanha, busca uma candidatura, se ele não é eleito, ele retorna à corporação. Com contornos tão pouco delimitados, o que acontece com frequência é um policial militar estar em plena atividade funcional até cerca de 2 meses antes de se confirmar candidato. Como é possível assegurar que em tão pouco tempo as atividades de policial e candidato não vão estar sobrepostas? É disso que a gente está falando aqui. Em um contexto onde policiais e militares podem se candidatar a cargos políticos sem uma quarentena adequada, existe um risco elevado de que essas forças sejam utilizadas para fins partidários e comprometam a neutralidade dessas instituições. A implementação de períodos de quarentena mais longos para policiais candidatos é uma medida preventiva necessária. Isso garantiria que, ao entrarem na vida política, esses indivíduos estejam suficientemente afastados das suas funções anteriores, minimizando a possibilidade de que as suas atividades profissionais sejam diretamente influenciadas por lealdades políticas e partidárias ou por interesses particulares decorrentes das suas posições. Ao estabelecer regras mais rigorosas para as candidaturas de policiais, incluindo períodos de quarentena mais longos do que os atualmente previstos, nós estamos não apenas protegendo as tropas da politização excessiva, mas também reforçando a solidez e a imparcialidade das instituições democráticas. Essa medida é vital para assegurar que as forças de segurança permaneçam como guardiãs da ordem pública e da justiça, e não como ferramentas de interesses políticos específicos. É isso, obrigada.